Bem, cães, animais de estimação, cães de guarda, cachorros, vamos dizer assim, e é uma lembrança gostosa da minha infância, vendo esse artigo do Eloy Zanetti, genial, né? Essa crônica, opinião, que mostra, vamos dizer assim, com muito carinho, o que um cachorro pode ser quando tratado e vivendo em determinadas condições, sem a violência, vamos dizer assim, que nós podemos até introduzir em situações especiais, né? Então a questão do cachorro, vamos dizer assim, ela, como qualquer animal, ela tem seus prós e contras. E isso, né, principalmente para quem sempre viveu com animais de estimação, no meu caso, e que gosta da natureza, afinal, passei minha juventude, infância, juventude, entre Florianópolis, Laguna e Blumenau. Fiz engenharia em Itajubá. Então, 4 cidades que a gente tem, vamos dizer assim, dado o tamanho da cidade, tinha uma convivência amigável com a natureza. Amigável ou muitas vezes perigosa até. A gente saía de casa naquela época e a orientação dos pais era para tomar cuidado com coice de cavalo, com mordida de cobra, para não nadar no rio, coisas assim. Hoje o mundo é diferente. Há uma virtual e acaba levando todo mundo a uma situação de artificial até em relação à natureza. Isso afeta com certeza a convivência com animais de estimação, né? É um assunto sério que eu posso falar até com uma certa propriedade, porque neste ano fui mordido por um cachorro violentamente, né? Inclusive, conversando com um amigo, ele contou que também ele teve a infelicidade de ser mordido por um cachorro com hidrofobia, tomar vacina, etc., quando era mais jovem. E também, através de contatos no Ministério Público, com o Dr. Edson Luiz Peters, saber de coisas que talvez as pessoas, de modo geral, desconheçam em relação à situação de Curitiba, que não é tranquila. Até por 2 fenômenos que estão acontecendo. Um é a mudança das pessoas que moram em ocupações para conjuntos da Coab. Então, nesse processo, os animais de estimação acabam abandonados. E qual o destino deles? Como é que eles ficam? Isso a Coab, a Coapar, o governo federal deveria ter uma estratégia, deveria dar recursos até para orientar isso aí. Outra coisa que a gente nota é que em grandes prédios de apartamentos, apesar de jardins e outras coisas, não existe espaço para o cachorro. Então os proprietários acabam saindo às ruas com seus animais de estimação, procurando um canto onde ele possa
ter contato com o chão e fazer suas necessidades e ter uma vida mais sadia, né? Até por viverem presos em apartamentos, os cães acabam tendo doenças, porque são obrigados a reter a urina, a ter um padrão que não é natural. Isso tudo tem que ser discutido, né? E eu fui agredido por um cachorro, não ouço direito, estou perdendo a audição. Quando eu dei pela coisa, um cachorro de porte médio, estava me mordendo a perna esquerda e por pouco que não me derrubou. Ele acompanhado de mais 2 ou 3 cachorros. Cão de rua? Não. Cachorro de uma casa mal protegida, uma cerca improvisada, que ele espertamente forçou a passagem e vendo que eu estava em frente, num lugar que ele considerava território dele, ele instintivamente partiu para a defesa do espaço que dispunha. Ou seja, a gente vê que a prefeitura não tem vigilância sobre cercas, sobre proteções, né? Não há nenhuma orientação a respeito. Eu uso ônibus, leio jornais e não vejo nada escrito sobre como cuidar do seu próprio cachorro, né? Sob esse aspecto, a engenharia e a arquitetura do cachorro. O CREA poderia entrar nessa, o Instituto de Engenharia. E isso é um problema que cresce diante do pavor que a população está enfrentando pela insegurança. Curitiba hoje é uma cidade perigosíssima. Falta policiamento. As calçadas são ruins, a iluminação pública precária em muitas ruas. Então, o indivíduo, para ter alguma segurança, coloca cachorros dentro do seu quintal, sem muitas vezes saber o que isso significa. Aqui próximo, inclusive, eu tive a oportunidade de ver, a primeira vez até levando um susto praticamente, que a pessoa entrando, estava saindo ou entrando da casa dele, um portão elétrico. Quando eu dei pela coisa, tinha 2 cachorros grandes, quase que do meu lado, né? Por sorte, tinham cortado os galhos de uma árvore e eu estava passando pela rua, não pela calçada. Achei que aquilo era um caso fortuito, mas não. 2, 3 dias depois eu vi, andando por ali, que isso era um hábito do proprietário. Ele, ao entrar ou sair, ou da família que mora ali, eles não prendem o cachorro. Abrem o portão, entram com o carro, saem, e o cachorro está ali, solto. Se quiser, se não for com a sua cara, ele mata. Ele tem força, tem tamanho, são 2 cachorros para destroçar uma pessoa. E essa pessoa pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma moça, pode ser uma pessoa indefesa que esteja ali passando. E muitas vezes ela leva junto o cheiro de um outro animal que ela tem em casa. O cachorro é muito sensível ao olfato e ela pode ser, vamos dizer assim, motivo de irritação sem saber, né? Por mais que ela goste de cachorros. Então, nós estamos precisando de maior atenção por parte das autoridades sobre essa questão dos cachorros. Até esse tal de Comupa já era para estar operando a pleno vapor, a gente nem ouve falar dele, né? E a cidade está aí e a população
esperando soluções, né? E são coisas que nós temos que saber, né? O que ocorre, né? Se você vai ao portal da prefeitura, tem que ser letrado para saber que zoonose é assunto ligado à violência, vamos dizer assim, a agressões de cachorro, né? E os cuidados, o que a prefeitura oferece, são poucos em relação ao problema que existe. Esse problema significa uma série de coisas. Quer dizer, se você for mordido, você tem que saber que, primeiro, o mais prático é procurar um posto de saúde da prefeitura ou o Hospital do Trabalhador. Por que isso? Porque lá você vai ter a assistência que precisa. Não vai perder tempo se for a outro lugar, né? Nós precisamos saber disso, né? Segundo lugar, a tal da hidrofobia, ela, vamos dizer assim, ela é perigosíssima. Ela pode levar 1 a 2 anos até para se manifestar. Então, o tratamento, as vacinas são necessárias. Se você for mordido por um cachorro, tá? Não fique esperando não. Tome a vacina e faça o que o médico recomendar, que nem sempre é possível, como foi o meu caso, né? Onde a recomendação era ficar olhando para o cachorro, só que o proprietário, né, escondeu o cachorro, né? É uma pessoa ignorante, né? No dia, inclusive, que o acidente aconteceu, não tive nenhuma assistência da parte do proprietário, e era visível que ele estava em casa, porque as luzes acesas, de 15 minutos ou 20 depois, elas se apagaram, né? E você fica submetido a uma situação precária, porque o que ocorre, né? O que ocorre é que a recomendação é ficar olhando o cachorro. Ora, olhar o cachorro, se o indivíduo esconde, não sequer vem te atender, né? Como é que você vai fazer? Vai fazer plantão em frente à casa, né? E não é por aí, né? Não adianta, você sente que está perdendo seu tempo querendo cuidados que são impossíveis. Então, o que nós temos que cobrar das nossas autoridades é campanhas, é que elas orientem os cidadãos, né? Inclusive mostrando para o indivíduo, né, que se ele, por acaso, vier a ser proprietário de um animal que agrida uma pessoa, ele poderá responder processo criminal, né? E vai se incomodar, pelo menos. O drama é o seguinte: como é que você vai provar, né, se isso acontecer, que você foi mordido por esse ou por aquele cachorro? Que o proprietário dá um jeito de, se for uma pessoa de mau caráter, de esconder o animal, né, de transferir para outro lugar. E a prefeitura até mandar alguém para ver, fazer o flagrante de que jeito? Pegar as impressões digitais do cachorro, né? Então nós temos que descobrir uma maneira inteligente de poder ter animais de estimação, cães de guarda inclusive, e tendo-os, saber como preservar a segurança de pessoas que não são criminosas, né? Que querem andar, que querem caminhar, que querem usar o transporte coletivo urbano, que precisam transitar pela cidade.
né? Então a questão da segurança, né, ela é fundamental e seria prudente que qualquer cidadão que queira um cachorro, um cão de guarda, ou até um gato, um animal potencialmente portador de zoonoses, né, entre elas a hidrofobia, ele saiba como identificar a doença e onde procurar assistência, né? Aqui o Instituto Pasteur tem um portal muito interessante e tem autoridade para falar sobre isso, né? Medidas de controle recomendadas, por exemplo, tratamento preventivo, vacinação de cães e gatos anualmente, captura dos cães errantes, responsável pela transmissão da raiva do cão ao cão doméstico e ao homem, diagnóstico laboratorial, quer dizer, é uma série de coisas que a gente não vê acontecer em Curitiba. E aqui orientação educacional para a população em geral, a fim de esclarecer sobre o perigo da doença, seu modo de transmissão, evitar aproximação. É uma série de coisas que simplesmente não existem, né, e que podem se agravar se a administração municipal simplesmente se omitir, né? Nós temos que olhar isso com certo cuidado, porque isso não é brincadeira, gente. Isso aí é algo muito sério, né? E para a gente poder olhar o animal de rua, de casa, né, com todo o carinho e o romantismo que o Eloy Zanetti escreve aqui, né, nós temos que ter uma cultura para isso, né? Infelizmente, né, no Brasil existe o catador de lixo, né? Infelizmente, diante de décadas de crise econômica, de ausência de formação profissional, de despreparo de pessoas que vêm do interior para as capitais, eles acabam tendo que sobreviver dessa maneira. Isso apesar de haver oferta de emprego abundante aqui em Curitiba. E essas pessoas catando lixo, né, já elas próprias vivendo de uma forma desumana, sem nenhuma proteção, enfiando os braços em latas de lixo, sabe lá com que tipo de possibilidade de transmissão e absorção e transmissão de doenças, elas ainda vêm acompanhadas de seus animais de estimação, quando não dos próprios filhos e tudo mais. Então essa chaga social, esse problema que é ter no Brasil centenas ou dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, dependendo de catar lixo para sobreviver, né? Ela faz com que a gente tenha que ter uma série de cuidados, entre eles uma política competente, eficaz e ambiciosa na questão do animal de estimação, né? Do cão de guarda, da construção das casas, das cercas, da inviabilização, até se possível, de situações de risco, né? O idoso, por exemplo, chega um momento ele é obrigado a usar o transporte coletivo. Ele não pode dirigir. E o idoso não ouve direito, já tem dificuldade de audição, de visão, mobilidade,
uma pessoa que é, vamos dizer assim, extremamente exposta quando caminha pela cidade. Ainda mais numa cidade em que principalmente as ruas secundárias não têm calçadas regulares, né? Às vezes tem 10 metros de calçada de excelente qualidade, depois uma montanha de lixo, depois mais 10 metros de calçada feita com pedras irregulares. Então você vai caminhando por ali, entra e sai na calçada, tem que estar andando olhando para o chão, não pode olhar para o lado, se olhar para o lado cai em algum buraco, né? E nesse cenário, o animal de estimação abandonado, a convivência com responsável, com cães de guarda, né? E o cenário para todos nós é um cenário ruim, né? Não só para o idoso, como a pessoa, o cadeirante, a pessoa deficiente visual, deficiente auditiva, né? Aqui, até numa reunião da Devipar, né, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa amiga, né, deficiente visual, falando sobre o que ela já viveu, o que ela passou, né, com um cachorro próximo da residência dela, né, ou vive esse problema permanentemente. E aí, né? Nós não podemos aceitar uma coisa dessas, tá? A gente nota que tem gente que simplesmente uma vez por dia larga seu cachorro na rua. Tem uma amiga que é do Lions, que o cachorrinho de estimação dela foi estraçalhado pelo cão de guarda de uma vizinha que tem o hábito de soltar o cachorro, tá? Então, isso acontece em Curitiba, acontece aqui na minha rua, acontece em qualquer lugar da cidade, a gente vê isso, né? Por ignorância ou porque o proprietário acha que consegue manter o controle do seu animal, ele age dessa maneira. Então, a gente fica inseguro. Aí você liga para um 56, reclama, as respostas são primárias, a orientação é ruim, né? Quem passou por isso sabe que a realidade numa cidade do porte de Curitiba, considerada culta, ilustre e outras coisas, é a pior possível, né? Então, nós que queremos viver em paz, né, somos obrigados a dizer, a agir dessa maneira, nem sempre simpática, né, botando no YouTube, blog, notícias e informações que o ideal seria não haver necessidade disso, né? Mas, lamentavelmente, né, a política se tornou um jogo de corte e o povo, a plebe, né, vive como pode, né, esperando, mendigando apoio, querendo alguma assistência que está faltando, né? E falta não é porque a gente não paga imposto ou coisa assim, falta porque realmente as pessoas que poderiam fazer algo estão mais preocupadas com a próxima eleição do que propriamente em cumprir suas promessas, né? E o poder que deveria agir, que é o poder judiciário, né? Ainda ontem, vendo no Jornal Nacional a doutora Calmon, do CNJ, dizendo o que disse, né, faz a gente ficar mais inseguro. E ela não precisa dizer isso, não. Quem é mais velho sabe que
há muita coisa que precisa ser corrigida no Poder Judiciário, desde a jurisprudência, o ritual de decisões, né? Até o fato de que no Brasil o indivíduo, para ser eleito, para ter saúde, para ter justiça, para ter segurança, tem que ter muito dinheiro. Né? O cidadão que não é milionário, ele vive numa situação de fragilidade que é assustadora. Né? Até quando? Né? Até lendo esse livro aqui da Hannah Arendt, né? Que eu recomendo a todos, o último capítulo do livro dela, ela fala da situação aqui, da visão da democracia nos Estados Unidos, dela, inclusive, né? A questão da representação, que por não termos, né? Capítulo 6, se não me engano, né? Por não termos, na época em que isso foi feito, a internet, coisas assim, né? Gerou parlamentos. Né? Então nós temos aí Câmara de Vereadores, deputados, senadores, fazendo o quê? Nós vimos na lei da ficha limpa que o povo pode votar diretamente. Nós não precisamos mais de intermediários. E tudo isso, né, a fragilidade do nosso sistema político, as imperfeições desnecessárias nesse século XXI, acabam levando a viver enclausurados em casa, cercados de cães de guarda, né, já que não podemos andar armados, né, então temos que inventar armas, cercas eletrificadas, sair de casa com automóvel com vidro escurecido, né, tendo cuidado a hora de abrir e fechar o portão. É uma série de coisas que está fazendo da vida aqui no Brasil um desafio constante. E para nós que temos filhos, netos, até bisnetos, né, o sentimento de medo de que eles sejam vítimas eventuais de todo esse desgoverno que se implantou no Brasil. A única coisa que preocupava, pelo jeito, o governo brasileiro era manter uma política de juros absurdos para sustentar a agiotagem internacional sob a desculpa de combater uma inflação onde 70% da inflação é por produtos, por serviços controlados pelo próprio governo. O Brasil é um país estranho, é um país que ninguém consegue entender. Então, gente, do cão de guarda ao Banco Central, do Eloy Zanetti, a doutora Calmon, ao CNJ, de Thomas Jefferson, a Hannah Arendt, de Curitiba a Brasília, nós temos que repensar isso tudo, né? Repensar o Brasil, né? Do cão de guarda, né? De como cuidar de um cachorro, até como eleger de forma segura nossos representantes que, vamos pensar bem, poderiam ser substituídos por um bom software e um bom sistema de participação popular real, efetiva e mais eficaz do que isso que a gente nota aí. Os escândalos que se sucedem estão mostrando a degradação a que nós chegamos. Isso em todos os poderes, né? Ficou evidente ontem, ou vamos dizer assim, ficou sensível ontem na reportagem sobre o CNJ. Que absurdo, né, gente? A gente chega a esse ponto.